Olá, senhores do medo. Como já foi dito várias vezes aqui no canal, eu sou clarividente, sensitiva, médium, ou seja, eu tenho um pé no físico e outro no sobrenatural. E os relatos que eu vou contar aqui agora aconteceram mais uma vez comigo. E vocês vão se surpreender com o que aconteceu. Vamos embora pro vídeo. A primeira história que eu vou contar agora foi da visão terrível que eu tive de demônios trevosos, tanto pessoalmente quanto através de fotos. Fotos essas que perturbaram o meu ambiente familiar e eu fui avisada que eu teria que apagar essas fotos. Vou explicar tudinho para vocês agora, sem corte. Vamos lá. Eu tenho 18 anos de casada. Então, aos 10 anos, nós resolvemos subir o Nordeste e parar até a Paraíba, onde tinham os familiares do meu marido que iriam pousar a gente lá. São várias pessoas. Então, cada dia, nós ficamos em uma casa. E chegou na casa da madrinha dele, nós começamos a conversar e disse que lá existia uma casa junto da casa da madrinha da mãe dele, que era assombrada, que tinha isso, que tinha aquilo. E do lado tinha um poço, tipo o poço da Samara. Isso era de tarde, não foi de noite não. Vamos lá. Quando eu cheguei perto desse poço, eu senti uma energia tão grande, parecendo que subiu um vento frio e me jogou assim tipo para trás. Como eu já estou acostumada com essas coisas, achei normal. E todo mundo querendo entrar nessa tal casa, né? Entrar nessa tal casa. E eu avisando, gente, não vá. Que eu já estava sentindo energia pesadíssima. Não vá, não entrem. Mas como o brasileiro e o nordestino é teimoso, o pessoal entrou na casa e quem estava na linha de frente? Eu, para receber toda aquela bombada. Gente, quando eu entrei na casa, que eu olhei ao redor, eu não precisei nem ir nos quartos. O que eu vi de demônios trevosos, porque os demônios trevosos, eles ficam no chão, eles não conseguem se levantar. Quando eles conseguem se levantar, é uma forma terrível. Eles ficam todos tortos, com as mãos para trás e não conseguem ficar eretos. As paredes infestadas de demônios, de espíritos, de pessoas que morreram por posse de terra, pessoas que ainda achavam que estavam vivos e ali, entre demônios e pessoas que não encontraram o seu caminho. E eu vendo tudo aquilo, de repente eu pedi ao meu marido, comece a tirar foto, porque a câmera ela é sensível, então ela faz essa captura. E ele começou a tirar essas fotos, Eu disse, gente, tá bom, bora sair. Quando eu fechei a porta, que eu fui pro lado, eu recebi um tapão, mas tão forte pelas costas, que eu pensei de cair do barranco embaixo. E aí eu comecei a passar mal. E comecei a orar. Comecei a fazer as orações que eu tenho que fazer. E aí começou a sair aquele espectro da minha boca. Um espectro, ele é uma materialização de alguma coisa. Então, toda aquela energia negativa que estava em mim começou a sair pela boca. É um fluido podre, fedendo. Aí continuamos. Eu comecei a orar e o dia inteiro incomodada com aquilo.
E aí passamos, fomos nos divertir e tudo mais. Quando foi à noite, eu não gosto de dormir escuro, porque eu já tive experiência, isso aí vai ficar para outro relato. E aí quando foi à noite, dormimos no quarto, tudo escuro. Eu já sabia, tudo escuro, e eu, em um determinado momento, já era bem tarde da noite, eu senti uma força me engarguelando, mas bem forte. E ela, quando eu abri os olhos, ela estava sentada em mim. Era uma figura preta, era uma massa, não era uma figura nuvem, era uma massa preta me engarguelando. Quando eu olhei para a cara, não tinha olho vermelho, não tinha olho amarelo, não tinha olho branco, nada. Só aquela massa em cima de mim me engarguelando e a afeição de ódio, como quem dizia assim, quem mandou você ir lá? E eu queria falar e não conseguia. Meu marido do lado de mim, e eu sacudia ele, eu conseguia bater nele com a mão assim, ele não conseguia, até que eu consegui gritar. Aí quando eu gritei, eu disse, acenda a luz ali. Aí ele pegou, assustou, porque ele sabe as coisas que acontecem comigo em relação ao lado espiritual. Aí ele pegou, acendeu a luz. Aí ele perguntou pra mim o que foi. Aí eu disse, pega uma água ali pra mim, bebi água. Aí eu contei pra ele o episódio. Só que ele é meio cético pra essas coisas, mas eu mostrei a ele. Porque eu fui no banheiro, que eu sabia, porque eu estava sentindo dor. Fui no banheiro e quando eu olhei, estavam lá as marcas das mãos. Aí eu disse a ele, olha para aqui. Ele olhou, não me disse nada. Aí quando foi pela manhã, minha sogra também estava com a gente. Eu disse, olha sogra, nessa casa aqui eu não fico mais não, viu? O que tiver aí vai ficar aí, porque isso aí não é trabalho para mim não. Peguei meu carro, liguei, orei e fomos para outra casa. Quando nós chegamos aqui, aí fomos para outro estado, pousamos em outras casas, fomos visitar outros parentes. E aí nós voltamos para Salvador. E eu esqueci disso tudo. Passaram-se 2 dias. Ele me mostrou ele fez, venha ver aqui, você se lembra daquelas fotos? Eu disse, que fotos? Ele é aquela que a gente tirou da casa. É porque eu joguei máquina com tudo fora. Isso já tem em torno de 10 anos. Que a gente botou o cabo no computador. Vocês não têm noção do que tinha. Vocês não queiram nunca ver o que eu vi naquelas imagens. Eram demônios. Só demônios. Eram pessoas acorrentadas, gritos, pessoas gritando. Tinha lama no chão e eu não conseguia enxergar lama, só conseguia enxergar através da imagem, da fotografia. Tinha lama, eles se arrastando no chão, demônios com a órbita dos olhos brancas e pessoas parecendo que estavam pedindo socorro. Aquilo me deu um calafrio que me arrepiou do cabelo até a palma do pé. E de repente essas imagens já tinham se espalhado pela família dele. Peguei e disse, olha gente, peguem essas imagens, apaguem, tirem da lixeira e orem o aparelho de vocês, porque se isso estava lá e acompanhou, porque na minha casa não entra. Na minha casa não entra não. Então, quem estava lá e quem participou disso aí, é melhor fazer o que eu estou dizendo. Orientei e aí ficou tudo certo. Para mim, para eles eu não sei o que aconteceu até hoje. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês. O mundo espiritual está diretamente ligado ao mundo físico. Quando uma coisa acontece aqui, é porque lá
já aconteceu. O segundo relato, ele é curto e aconteceu aqui dentro da minha casa, onde eu moro hoje, comigo e com a minha filha. Minha filha também é sensitiva, é médium sensitiva, vidente e auditiva. Estávamos na cama, nesse dia ela dormiu comigo e estávamos conversando sobre assuntos aleatórios. E de repente eu precisei ir ao banheiro. E eu nunca deixo minha casa toda escura. Sempre eu deixo uma luz lá embaixo e a luz aqui em cima do corredor, acesas. Quando eu saí do banheiro, ela estava na cama sentada, estática, me olhando. Ainda brinquei com ela: o que foi, menina? O que é que você está me olhando? Ela disse: nada, minha mãe. Ela disse: fala, menina, o que é que você está me olhando? Aí ela disse: minha mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Eu disse: fale, filha. Minha filha vai fazer 12 anos mês que vem, isso tem mais ou menos um ano. Ela disse: a senhora passou por dentro de um fantasma. Eu disse: credo, foi mesmo, e aí? Aí ela disse assim: minha mãe, era uma coisa medonha. Ela tinha umas garras enormes, era uma velha com as garras enormes. E ela estava olhando para mim quando a senhora passou por dentro dela. Aí eu disse: foi, o que foi que ela fez? Aí ela disse: minha mãe, ela fez assim, ó. Fez o sinal de quem coloca o dedo na boca para fazer silêncio e não falar nada com a senhora. Aí eu disse: e você fez o quê? Ela disse: eu repreendi, virei para o lado e a gente foi dormir e eu orei. Eu disse: então vamos orar de novo. E aí eu acordei, como eu sou médium vidente também, eu olhei a casa inteira, fui orando, não vi mais nada. Esse foi mais um relato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem, deixem o like de vocês, comentem à vontade, mas com todo respeito. Se vocês acharem que outras pessoas gostam desse tipo de conteúdo, vocês compartilhem, por favor. Não esqueçam de dar o like e de se inscreverem, tá certo? Meu muito obrigado a todos que estiveram até aqui. Fiquem com Deus, orem sempre e até a próxima.